Uma mulher bonita, sedutora e muito atraente, que fez um rei desistir de sua esposa e romper com a Igreja Católica para viver em um romance que mais tarde culminaria em uma série de eventos e mudaria a história de um país inteiro. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje viajaremos para o século XVI, onde saberemos um pouco mais sobre Ana Bolena. Tá curioso para descobrir mais sobre ela? Então já deixa o super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! A irmã de Ana Bolena foi a amante de Henrique VIII. A única irmã de Ana Bolena, Maria, era amante de Henrique VIII, antes de sua irmã entrar em cena. As duas irmãs trabalharam juntas por anos. Junto com Ana, Maria Bolena serviu uma vez a irmã de Henrique, Maria Tudor, quando ela era rainha da França. Ao contrário de Ana, Maria pode ter se tornado a amante do novo monarca da França, o rei Francisco, que ascendeu ao trono após a morte de Luís XII. Francisco chamou de a égua inglesa e a mula real, mas alguns estudiosos acham que esses nomes foram, na verdade, destinados a Ana. Mas Maria teve relações com o eventual marido de sua irmã, tornando-se amante de Henrique VIII, assim que voltou para a Inglaterra. Ela sucedeu Bessier Blom, mãe do único filho ilegítimo reconhecido de Henrique, mas o caso deles não durou mais de um ano ou mais. E apesar das alegações embelezadas de a outra garota Bolena, os dois filhos de Maria provavelmente não eram de Henrique, mas do seu marido, com quem ela se casou nessa época. O passado de Maria com Henrique voltou para assombrar Ana quando o rei tentou se casar com a senhora Bolena. Tecnicamente, pelos padrões legais da época, tentar se casar com uma mulher cuja irmã ele seduziu era incestuoso. Então Henrique teve que buscar uma dispensa papal. Irônico, considerando que uma das desculpas que Henrique usou para rejeitar sua primeira esposa foi que ela tinha sido a esposa do seu irmão. Ana incentivou sua prima. Depois que se casaram, Henrique não ficou fascinado por Ana por muito tempo. Então começou a ter mais casos. Ana alistou seus próprios aliados para espionar o rei e até mesmo se tornarem amantes de Henrique, para que ele não favorecesse um de seus inimigos, que poderia virar Henrique contra ela. As mulheres que Ana convenceu a seduzir seu próprio marido incluíram uma de suas primas, Mary Shelton. No final das contas, testemunhar um parente tendo um caso com o marido deixou Ana intensamente ciumenta e não amenizou o tratamento terrível de Henrique com ela. Sua mãe também dormiu com Henrique VIII. Os oponentes mais ferozes de Ana espalharam o boato de que seu eventual marido dormiu com sua mãe, Isabel Bolena, condessa de Wiltshire. Pelo menos uma mulher deu a entender que Henrique fazia amor com 3 mulheres Bolena, a mãe e suas 2 filhas. A esposa de um ourives também sugeriu que Ana deveria ser queimada, pois Henrique havia dormido com ela e sua mãe. E de acordo com o relato do padre católico Nicholas Sander, que odiava a rainha Ana, a segunda esposa de Henrique era, na verdade, a sua própria filha com Isabel Bolena. Henrique definitivamente dormiu com as 2 irmãs Bolena, Ana e Maria, mas há poucas evidências que sugiram que ele teve relações com a mãe de Ana Bolena. Ela foi coroada com uma coroa de rei. Surpreendentemente para a esposa, quando Ana foi feita rainha em 1553, ela usava a coroa de Eduardo, o Confessor. Um dos diademas mais antigos da Inglaterra geralmente era reservado pelos monarcas. Quando Catarina e Henrique foram coroados juntos anos antes, Henrique conseguiu usar a coroa de Eduardo, mas Catarina usou apenas uma que pertencia à esposa do rei. Essa coroa enfatizava que Ana e a criança que ela carregava na época de sua coroação eram da família real. Independentemente disso, Ana mais tarde usou uma coroa feita especialmente para ela. Espadachim especial para a execução de Ana. Assim que Henrique considerou que sua segunda esposa deveria ser executada por traição, ele contratou um espadachim especialista do território de Calais para tornar a morte de Ana rápida e indolor. Ana estava feliz e atordoada antes de ser morta. Pode-se imaginar que enfrentar a morte de tal maneira causaria estragos nas emoções de qualquer pessoa. Aparentemente, Ana até brincou que ela poderia ser lembrada como Rainha Ana Sem Cabeça após sua morte. O comportamento alegre serviu como a única maneira de Ana exigir um mínimo de vingança de seu marido. Ela provavelmente não tinha um dedo.
Ana foi escalada para um papel de bruxa tarde na vida, para justificar a sua execução, e relatos persistiam de que ela tinha um sexto dedo em uma mão e manchas por todo o corpo, ambos traços de feitiçaria. Quase um século após a morte de Ana, surgiu um manuscrito supostamente escrito pelo admirador adolescente de Ana, o poeta Thomas Wyeth. O sobrinho de Wyeth divulgou as informações publicadas nele, que afirmavam que Ana não tinha um sexto dedo e muito menos manchas, muito longe das características mais exageradas que os rumores sugeriram. Ana foi forçada a desistir. Ana sempre mirou alto quando se tratava de casamento. Na década de 1520, ela ficou noiva de Henrique Percy, herdeiro do condado de Northumberland. Embora ela fosse apenas filha de um oficial menor da época, Ana ostentava ligações importantes. Ela e Percy se comprometeram na frente das testemunhas, o que era um vínculo quase legal na época. Mas Percy já estava noivo e o conselheiro mais poderoso do rei Henrique, o cardeal Wolsey, descobriu o caso dos jovens amantes. Ele pôs fim ao romance de Ana e Percy, possivelmente por causa do rei Henrique, que podia já ter seus olhos postos em Ana. Ana aparentemente nunca perdoou Wolsey por negar a ela uma chance de felicidade, e sua ligação com Percy veio para assombrá-la nos dias em que ela mesma foi rejeitada. Ela era cativante. Com cabelos escuros e pele morena, Ana não era considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo pelo embaixador veneziano na Inglaterra, e muitos achavam que ela não se encaixava nos padrões de beleza da época. Ela não era particularmente baixa ou alta, escreveu o embaixador, tendo uma pele morena, pescoço comprido, boca larga, seios não muito levantados e, na verdade, não tem nada além do grande apetite do rei. Mas Ana sabia como exibir suas melhores características. Seus olhos eram pretos e lindos, e ela os usava com grande efeito. Um clérigo admitiu que a amante anterior de Henrique, B.C. Blount, era mais atraente do que Ana, mas a senhorita Bolena era mais eloquente e graciosa, realmente mais bonita. A família de classe trabalhadora e nobreza. A família de Ana era uma mistura fascinante de gente promissora da classe média e da nobreza mais antiga da Inglaterra. A família de seu pai era trabalhadora. Seu bisavô, Sir Geoffrey, era um comerciante, mas ele cresceu por conta própria para se tornar Lorde Prefeito de Londres, eventualmente comprando várias casas. Geoffrey se casou com a filha de um senhor, enquanto seu próprio filho William casou-se com uma herdeira de um condado. Mas foi o pai de Ana, Thomas, quem realmente se atualizou. Sua esposa Isabel era filha de um dos principais nobres do reino, o segundo duque de Norfolk, que possuía um clã poderoso e bem relacionado. Diplomata experiente, Thomas obteve algumas nomeações estrangeiras por mérito próprio, mas tornou-se conde e pai de uma rainha graças à filha. Já tinha ouvido falar da história de Ana Bolena? Sabia de todos esses fatos sobre ela? Deixe nos comentários e não saia do vídeo sem deixar o super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.